Boa noite, pessoal. Oi, pessoal, vamos entrando. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Oi, Érica. Olá, tudo bem, doutor Felipe? Estava acabando de anunciar aqui o que a gente vai tratar hoje, que é esse tema fantástico, que é a controladoria jurídica nos escritórios de advocacia. Um tema caro, importante para a advocacia e muito honrado aqui novamente em ter essa grande consultora e grande amiga aqui para falar um pouco sobre a controladoria. Tudo bem, Érica? Como é que estão as coisas? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui de novo com você novamente, falando desses temas de gestão, de inovação. Tá tudo bem, né, Felipe? A gente está rebolando nessa fase, todos nós, ainda em home office, aprendendo muito nesse momento, um momento muito desafiador para todos nós, mas está tudo bem, graças a Deus. Que bom, é um tema extremamente caro para a advocacia. A Samanta, bem-vinda, Samanta, já falou aqui, ó, tema muito importante, grande profissional, Érica querida, realmente é uma grande profissional, viu, Samanta? Bem-vindo aqui, pessoal. Raquel, Ítalo, Alisson, pessoal, seja bem-vindo, viu? Érica, como é que está sendo assim o trabalho, antes da gente começar, enquanto o pessoal vai entrando, como é que está sendo o trabalho de consultoria dos escritórios nesse momento de pandemia? Está sendo muito demandada? Como é que está sendo? Olha, nós já tínhamos projetos em andamento. Os projetos que estavam em andamento, todos eles mudaram porque passaram para a modalidade online. Então, todos os treinamentos hoje estão sendo online, todas as reuniões, então toda a forma mudou muito. Então, os escritórios estão tendo que se adaptar para essa nova forma. É, então, está tendo um ajuste muito de agenda, com compromissos, com prioridades, o que, que realmente é importante e o que, que não é. E tem aparecido muita procura em alguns trabalhos online para ajudar nessa hora, nesse momento, exatamente a controladoria jurídica, a parte de implantação de software, de planejamento e algumas atividades que eu percebi que as pessoas alguns dos escritórios tinham iniciado e deram uma parada nesse período para poder realmente analisar o momento que eles vão voltar para continuar esses projetos. Então, cada escritório é uma realidade, cada escritório tem a sua necessidade, tem os recursos financeiros e já tinha os seus projetos em andamento. Então, cada escritório está passando por um momento bem diferente, né? Bem diverso. Mas o que eu estou percebendo é que os escritórios que estavam organizados, Felipe, os escritórios que estavam já com ferramentas de software online, ou seja, web, nessa modalidade, eles estão sofrendo menos do que os escritórios que estavam desorganizados. Então, isso para mim ficou muito claro, né? Que agora as pessoas, os escritórios, realmente eles estão percebendo a importância deles terem software de aplicativos para eles conseguirem se comunicar e quem não tem isso está tendo que rebolar um pouquinho, sabe, Felipe? Não vou te esconder, não. Mas com certeza, mais uma vez dando as boas-vindas aqui, João Lucas, presidente da Lex Vita.
Nossa administradora, viu, Érica, lá do escritório, Priscila Aquino. Priscila, hoje um tema muito caro aqui, a controladoria jurídica nos escritórios. Vanessa, seja bem-vinda. Meu diretor, Filipão Modkovich, que agora é pai. Muitas felicitações, meu amigo, seja bem-vindo. Paulo Magno, Lucas Ferreira, J. Pedro, meu grande amigo, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Hoje aqui falando com a Érica aqui, esse tema extremamente importante, que é a controladoria jurídica nos escritórios de advocacia. E aí eu vou começar perguntando para a Érica o seguinte, Érica, o que de fato, qual é o conceito de controladoria jurídica, o que é e quais são as características dessa controladoria? Vamos lá, Felipe. O conceito, ele surgiu no Brasil, na verdade, ele foi adaptado a um conceito que existia nos Estados Unidos, que é o nome paralegal, paralegal, e que ele tem um pouquinho de diferença em relação ao dos Estados Unidos, porque o paralegal nos Estados Unidos, ele também faz alguns trabalhos de diligências, de cartórios, de outras atividades que envolvem o jurídico, mas que se diferenciam um pouco. E no Brasil, como a gente aproveitou tudo dos conceitos de administração, que a gente não tem o curso de gestão de escritório, nem de departamento de jurídico inteiro, nem de inovação no país, que nós aproveitamos de outros países. E esse paralegal, ele surgiu nos Estados Unidos, um dos pioneiros foi a Advocacia Pinheiro Neto, uma grande advocacia, tá? Que adotou, e hoje, até hoje, o paralegal do Pinheiro Neto, eles possuem mais de 70 funcionários envolvidos em toda a equipe. E no Brasil, antigamente, há mais de 20 anos atrás, esse nome foi importado como paralegal. Esse nome foi se adaptando e surgiu a controladoria jurídica, que também envolve controladoria da parte financeira, tem áreas que dividem e tem cursos, inclusive, de controladoria específica para a área financeira, e essa controladoria que a gente equipara um pouquinho com o nome de paralegal, tá? Com essa diferença dos Estados Unidos, e com outros nomes que vão sendo criados nas consultorias, a partir das necessidades e dos gostos também. Tem gente que não gosta do nome de controladoria jurídica e prefere colocar outro nome. Então, por exemplo, aqui em Brasília, eu tenho vários clientes, acho que mais de 6 clientes, que eu já implantei a gestão processual, que é uma controladoria jurídica, mas que o cliente quis esse nome de gestão processual e ele está sendo muito bem aceito. Meus clientes estão adorando esse nome. Então, só para dizer nessa introdução, para a gente não ficar muito presa ao nome, e sim a área e a atividade do que uma controladoria jurídica, realmente o que ela faz. O que a controladoria faz? Ela ajuda, ela auxilia a área fim do escritório, que é a área técnica, ou seja, a área da advocacia, os advogados que precisam de ter tempo para estratégia, para despacho, para petição, para atuação dos casos, para toda a parte teórica, toda a parte da advocacia em si, né? De conseguir captar os seus clientes, de conseguir gerir uma equipe. Tudo isso é muito importante e muitas vezes o advogado ele fica preso nas tarefas que vão fazer a entrega dele final, que é a entrega daquele protocolo, do prazo, recurso, da sustentação oral, independente da atividade. E aí, quando o advogado está muito preso nas atividades, ele perde um tempo com as tarefas que são técnicas ou de inteligência ou de estratégia que ele tem que desenvolver. E a hora do advogado é cara, tá? E aí, o que acontece? Os escritórios, independente do tamanho, eu defendo muito essa tese, independente do tamanho e do formato, se boutique, se contencioso de massa, ele pode ter uma estrutura, que é essa controladoria jurídica, que vai auxiliar a equipe jurídica e técnica em todas as suas atividades e funções, ok? E para isso, então, ela é uma área meio que vai auxiliar e que vai atender uma área fim do escritório, que é a área jurídica propriamente dita, ok? E nessa área de atuação, nessa área intermediária, que é a controladoria jurídica, é muito importante, e eu sempre trabalho isso quando a gente implementa software, sistema, organização, ou a própria controladoria, é a questão da estratégia, porque a gente precisa ter uma estratégia para implementar uma área de controladoria jurídica.
E junto com a estratégia, chega também a parte da cultura da advocacia. Como as pessoas fazem as coisas, como que é a estrutura hierárquica entre os sócios, como que é a distribuição dos prazos, como que estão as atividades mais importantes da advocacia. Por quê? Você implementar uma controladoria, você contratar profissionais adequados, você criar manuais, você criar rotinas, sem entender essa cultura e sem você fazer esse trabalho estratégico, para mim é um tiro no pé. Por quê? Cada cultura e cada advocacia tem o seu tom, tem a sua forma de agir, de atuar, os seus processos de trabalho e as suas dores. Por que eu falo de dores? Porque tem escritórios que já funcionam com uma equipe jurídica que distribui os prazos. Então, se eu resolver criar uma controladoria jurídica e tirar essa distribuição dos prazos de uma área que já funciona bem, eu posso começar a ter um problema com essa área. Então, entender para onde a advocacia precisa chegar, onde ela quer chegar, se ela quer crescer, se ela quer se estruturar, qual fase ela está, isso tudo é estratégia. Para entender como formatar, como criar e como fomentar essa área de controladoria jurídica. Ela é uma área muito importante, que, como eu disse no início, ela ajuda em todos os processos de trabalho, porque as principais atividades da área, você pode e deve, né, passar toda a distribuição de prazo, a distribuição documental, a parte de digitalização, a parte de cadastros. Você consegue, numa área administrativa, colocar todas as tarefas que são meio e que são muito importantes para a área jurídica dentro de uma área que você vai ter profissionais competentes super dedicados e que você não vai utilizar tanto a hora do advogado. Entendi. Okay? Só que para fazer isso tem que ter muita inteligência. Eu gosto muito de pensar nessa questão da cultura, como preliminar para implantar essa área de controladoria. Entendi. Que coisa maravilhosa, hein, Érica? A Érica, só mencionando aqui de novo, pessoal, a Érica, a gente fez além dela ser presidente da Comissão de Gestão de Escritórios da OAB, uma grande consultora, talvez uma das maiores consultoras do Brasil de escritórios de advocacia. A gente fez uma live recentemente e o pessoal pediu a dobradinha de novo. Então a gente convidou novamente a Érica para estar aqui falando sobre hoje esse tema fantástico, que é a controladoria jurídica nos escritórios de advocacia. Vou dar as boas-vindas aqui, viu, Érica? Passar um pouco aqui. Claro. Janice, seja bem-vinda. Fernanda Riedel, olha quem está aqui, gente, coisa boa. Seja bem-vinda. Ana Patrícia, Samanta, Alexandre, Marcos Magno. Pessoal, seja muito bem-vindo. Doutora Débora Dutra, grande criminalista. Meu amigo Rafael Cenoura, um grande penalista e professor de direito penal, escritor. Sejam bem-vindos. Hoje falando aqui sobre a controladoria jurídica com essa gigante da consultoria. Doutor Alexandre Pontes, um grande advogado dos tribunais superiores, acabou de entrar. Seja bem-vindo. Um tema muito caro aqui, que é a controladoria jurídica para escritórios. Érica, qual é a real importância e os impactos da implantação da controladoria no escritório de advocacia? A real importância que eu percebo e sinto ao longo da minha carreira, inclusive Fernanda está aqui, eu comecei na Riedel Rezende como advogada, né, Nanda? E foi uma grande escola para mim. E ali eu comecei, não com o nome de controladoria, mas ali eu comecei a implantar uma controladoria. E o que eu percebi? O que eu percebi ao longo desse tempo, ao longo da carreira, enquanto eu também advogava e ficava nas advocacias, e depois como consultora? Existe o tempo hoje ele é muito escasso, né, Felipe? E as pessoas têm muita dificuldade, nós temos, eu me incluo nisso, a gente tem muita dificuldade de lidar com o tempo. E a gente quer fazer muito, os executores querem executar, querem estar aqui assistindo a live, e ao mesmo tempo tem outras atividades. E na advocacia, os prazos consomem muito tempo, tá? Então, o advogado, muitas vezes, ele não tem muita paciência para a gestão dos prazos, para os controles, para aquelas atividades repetidas.
é para aquelas atividades que vão gerar dados, vão gerar números, que vão ajudá-lo com os clientes. Então, às vezes, ele não tem muita paciência, às vezes, ele tem dificuldade e, às vezes, ele também não tem muita visão, que é importante fazer aquilo, porque aquilo vai ajudar para que ele saia na frente. E aí, ele fica sempre justificando que ele não tem tempo para isso, para aquilo. Então, onde que eu vejo assim a grande importância do controle, do papel da controladoria jurídica? É tirar essa carga de tarefas excessivas, documentais, processuais, cadastrais, gerenciais, da mão do advogado, para que uma área competente, uma área que vai fazer isso com maestria, com tranquilidade, sem reclamar, né? Vai poder fazer esse papel para ele poder ficar livre para advogar. E não só livre para advogar, mas para conseguir dados. Porque um advogado que não tem dados... Hoje, o Felipe, hoje sempre, eu chego nos escritórios da advocacia mais organizados. Eles não têm dados, eles não têm números de processo. Quando você pergunta quantos processos você tem, eles falam, acho que 2.000 ou 2.500. Você vai começar a analisar... Entre 2.000, que foi o número que ele te passou, estão cadastrados os incidentes com processos. Então, chegaram 2.000. Na verdade, ele tem 700 processos, mas como ele cadastrou errado, somou e foi para 2.000. E aí, você vai aprofundando, ele não sabe o custo do processo, ele não alimenta o sistema com timesheet, então ele não sabe a hora do advogado, ele não sabe quanto custa aquele processo para o escritório. Ele não sabe, na hora de contratar, quando a equipe está com muitas atividades e tarefas, e que a equipe reclama e pede uma contratação, ele não sabe medir, ele não sabe aferir muitas vezes, porque ele não tem dados. Então, a controladoria, ela ajuda nos relatórios, nos dados, além da vida útil, de prazo, distribuição de prazo, publicação, software, sistema, agenda, audiência, pauta, distribuir isso tudo para os advogados, fazer esse controle gerencial. A controladoria, ela ajuda a fornecer esses dados para o gestor. Hoje a gente percebe que um gestor sem dado, um gestor sem evidência, ele tem pouca coisa palpável para trabalhar. Então ele fica muito no acho, eu acho isso, eu suponho, eu acredito que está tudo bagunçado, as coisas estão desordenadas, mas muitas vezes a falta de controle impede o advogado dele crescer, dele performar melhor, dele desenvolver competências que de repente ele poderia estar desenvolvendo, de liderança, de negociação com clientes, desenvolvimento de novas áreas, e ele está ali preso naquelas atividades que são super importantes. Então, a real importância da área de controladoria é desafogar, falando em termos bem simples, tá? Não faço entendimento para todo mundo. É desafogar o advogado das atividades administrativas, que são atividades super importantes, para que ele possa exercer a atividade fim da advocacia e possa liderar a sua equipe, fazer, colocar dinheiro, recursos, inovações, estratégias, conseguir captar cliente. Então, a parte mais importante que eu acredito é essa. Perfeito. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, ó. Lucas Jacobina, meu grande amigo, advogado. Está aqui também Patrícia, advogada atuante. Tailândia, querida advogada, acabou de pegar a carteira aí, já está militando de forma com muita vibração. Lisboa Menezes, André Franco. Pessoal, seja bem-vindo. Quiserem fazer perguntas para a doutora Érica quanto à questão da controladoria, é um tema muito importante, poucas pessoas com essa expertise e habilidade que ela tem para tratar do assunto. Eu ia falar lá na frente, Érica, mas aí a Fernanda Riedel perguntou aqui, ó, que ferramentas a controladoria usa? Então eu vou perguntar logo. Vamos logo, vamos para as ferramentas. As ferramentas manual e sistemas, além de pessoas, né? Eu não sei se a gente pode chamar pessoas de ferramentas, mas não dá para a gente falar de ferramentas sem falar de pessoas. Vamos lá. A controladoria, ela é formatada numa área que você pode ter um controller e outros técnicos, assistentes, auxiliares, dependendo do tamanho.
E você também pode ter algumas áreas de controladoria, em escritórios grandes tem um pouquinho desse formato. Eu já conheci 4 desse sentido em São Paulo, que eles têm como se fossem pequenas controladorias menores dentro de cada área jurídica, que são escritórios com mais de 500 advogados. Mas o mais usual é uma controladoria única que controla todos os processos de todas as áreas, independente das áreas. E aí, as ferramentas que a gente possui, Fernanda, são as ferramentas de software, porque hoje, para você organizar e controlar prazo via e-mail, agenda, Google, é um risco muito grande que a gente corre. Então, a gente precisa de um bom software que ele consiga armazenar todas as informações. Então, com um sistema único de controle, você vai conseguir fomentar todos os processos de trabalho no seu controle. Então, por exemplo, a parte documental, que todo mundo gosta de arquivar na rede ou nas nuvens, é muito bom que a gente coloque também dentro do software, porque hoje, como os softwares são todos web, quando você estiver viajando, quando você estiver fora, em home office, você não precisa de acessar a rede. Pelo software, você já acessa o download eletrônico daquele processo, você já acessa as peças que você salvou e que você fez, você já acessa as minutas, peças para revisão de prazo. Toda essa parte você utiliza nessa ferramenta. E aí a controladoria, que você que vai definir, e isso que eu falo da inteligência e da estratégia da controladoria, porque para você implementar, você tem que ter inteligência e estratégia, porque você vai negociar com os advogados o que é importante vir para a área de controladoria, e não simplesmente pegar uma tarefa ou excluir uma outra sem você conversar com os sócios para analisar o que deve vir de competências e de tarefas para a área de controladoria jurídica, nesse rol de competências ou de atividades que eu já citei um pouquinho. Então, essa muito importante que eu acredito, que é o software de controle jurídico, que vai ser, como se fosse o carro que vai viabilizar você chegar para o ponto onde você deseja ir, né? Que o carro é um veículo, então o software é como se fosse um veículo da controladoria jurídica. E outra ferramenta que eu acho muito bacana é o manual de rotinas, de procedimentos, que uma vez implementada toda a metodologia, uma vez feito todo o fluxo de desenho de trabalho da área, interligando a área jurídica com a controladoria, com a área financeira, com estagiários, dependendo se os estagiários vão ficar com a área jurídica, desenhado todo o organograma da estrutura e os processos de trabalhos que vão interligar, e uma vez implementado o software, porque ele é imprescindível, eu, pelo menos, toda a minha experiência, eu não gosto de implementar controladoria sem software, porque eu acho que é um desperdício, é como se a gente desse só uma aula ensinando como implementar, mas a dificuldade do advogado é como implementar. Então, a gente precisa do software para implementar. Então, uma vez que você tem um software, essa ferramenta poderosa, você manualiza, ou seja, você documenta todas as rotinas e todos os desenhos de todos os processos que você criou e que você identificou como importantes. Então, por exemplo, se a sua estrutura, você tem 30 advogados e você tem 2 áreas de atuação, civil e trabalhista, por exemplo, e você possui dois sócios gestores que gostam de analisar as publicações e gostam de ali separar já o início daqueles prazos para distribuir, você pode ter na área de controladoria uma pessoa de suporte que vai fazer a leitura das publicações, que vai interligar com o software e que vai passar para esses 2 gestores já mastigado o processo para economizar tempo para dali distribuir, porque você tem um volume de 40 prazos, 50 por dia, porque já é um volume grande, né? Então, a controladoria vai te ajudar em questão de tempo, de time, 2 a 3 horas por dia, só nessa atividade de distribuição de prazo. E, por último, essa ferramenta de manual de procedimento. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu tenho até muitos clientes que, logo quando eles me contratam, a primeira coisa que eles falam, Érica, vamos fazer um manual. E aí são vários cafés explicando, conversando, como eu vejo e como eu percebo. Eu já tive casos que eu fiz um manual de rotinas de procedimento antes, mas pela minha experiência de consultoria, de implantação de software, de controladoria jurídica,
eu não recomendo que se faça um manual de procedimentos antes. Eu recomendo que se faça um manual de procedimentos no final, quando você já implementou todas as rotinas, já fez o desenho de como vai ser a controladoria, como vão ser os processos, você já sentiu as dores da equipe, qual que é o problema? É não dar baixa, é não cadastrar, é não alimentar, é perder prazo, é não colocar a parte documental no sistema, é cadastro incompleto. Quando você já levantou tudo isso, todas as necessidades da rotina jurídica, e você já desenhou qual é o cenário ideal na controladoria, aí sim, depois de treinado, você faz um manual simples, porque as pessoas não têm paciência de ler, então é uma coisa muito grande, muito extensa. Eu até costumo quebrar por áreas ou por atividades, dependendo do escopo do projeto, tá? E aí, depois que você faz esse manual, aí sim, você valida todas as rotinas. Mas eu costumo dizer o seguinte, que uma boa implantação, você tem um manual, sim, para passar para um colaborador, para passar para um substituto, para passar para uma pessoa que entrou na sua empresa, e que é importante você mostrar a visão, a cultura, a organização, o quadro hierárquico, etc., mas que quando a cultura está bem estabelecida e a controladoria bem implementada, você provavelmente nem vai ter que recorrer a esse manual no dia a dia. Agora, ele é muito importante, porque todas as vezes que você tiver mudança de área, de atribuição, de função, você vai precisar, ou novas rotinas, por exemplo, adicionamento eletrônico entrou agora, mas 10 anos atrás não tinha. Então, os processos eletrônicos também, há 10 anos atrás, não tinham. Daqui a 5, 10 anos, toda a nossa advocacia, a forma com a inteligência artificial chegando, com a comunicação com o cliente via Zap, ou seja, tudo mudando, a nossa realidade jurídica, organizacional, vai mudar também. Então, é muito importante essa atualização do manual da controladoria e do jurídico em si, para que as funções fiquem organizadas. Então, são essas ferramentas que eu utilizo muito, e além das ferramentas de medição, porque aí você vai ter ferramentas que você vai criar. Se você tiver um software de gestão, você vai ter um BI, que é o Business Intelligence, que é uma tecnologia avançada. Se você não tiver uma ferramenta de BI, por exemplo, você vai ter indicadores. Indicadores você faz no Google, você faz no Word, você faz em formato de bola, gráfico, o que for que você vai medir o que você precisa. Só que antes você tem que saber o que você precisa medir. E isso envolve a parte estratégica, para você não ficar perdendo tempo medindo coisas que não vão ajudar e não vão agregar nada. Érica, vou fazer das palavras aqui da Edjanice as minhas. Excelente explanação, Érica. Fantástico esse tema, um tema de extrema importância. Érica, às vezes as pessoas perguntam, eu vejo sempre que as dúvidas no âmbito da Comissão de Empreendedorismo, qual o melhor momento para a criação da controladoria? E às vezes eu vejo a dúvida, por exemplo, aqui nesse grupo, aqui nos ouvintes aqui, tem alguns jovens advogados que trabalham sozinhos. Como é que funcionaria essa controladoria para um escritório de 1 ou no máximo 2 advogados? Vamos lá. O escritório que já existe, que já existem rotinas, é mais fácil você implementar a controladoria, tá? Um escritório, um advogado é muito difícil, porque ele vai ser o controller, né? Ele vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Com 2 sócios, ele já pode começar a pensar numa possibilidade de crescimento e organizar as funções. Para ele pensar, quando ele crescer mais um pouquinho, ou uma secretária, quem vai fazer essa atividade de controladoria, tá? Eu estou com uma cliente agora, um escritório pequeno, que são 4 pessoas apenas. E nós já estamos criando uma controladoria que vai ser uma pessoa que vai ajudar os outros 2 sócios e um advogado que está formando. Então, o tamanho independe, mas ele tem que ter rotinas. Porque senão, qual a importância da controladoria se for em poucos prazos? Agora, o advogado, ele já pode começar a se organizar, a estruturar a parte documental, cadastral, a parte de software, para que se ele crescer mais um pouquinho, volume, carteira de cliente,
ele já tem uma estrutura um pouquinho mais organizada, para aí ele não passar aperto e ter que começar com a controladoria do zero, percebe? Entendi. Porque ele já vai começar de uma forma organizada. Porque hoje a gente pega escritórios grandes ou médios, ou até pequenos, mas que têm volume já e demanda, mas que estão muito desorganizados. Então, dá um pouquinho de trabalho organizar toda a controladoria, porque você tem que organizar o passivo e você tem que organizar já o ativo do fluxo dos processos, dos procedimentos que chegam e que vão precisar entrar naquele ritmo. Então, é um desafio muito grande. Então, eu já peguei um escritório em fusão de 18 advogados, que entraram mais 12, e os 2 escritórios sem software e sem controles. Então, para você organizar tudo isso, juntar e colocar todo mundo no mesmo barco para funcionar de acordo com uma rotina, é um desafio muito maior, né? E aí entra essa questão para esses casos, para esses escritórios, ô Felipe, a questão da liderança, porque a liderança, independente do tamanho, é muito importante na implantação da controladoria jurídica, porque uma liderança forte, ela consegue implementar os processos, e uma liderança fraca, ela não implementa nada. Então, mesmo os advogados novos, iniciantes, que querem já começar controlados, que já têm prospecção de crescimento, ou que vislumbram, claro, todo mundo se forma para ter sucesso, né, para atuar na sua área, e todo mundo quer ser organizado. Então, a dica que eu deixo também para esses advogados novos começar a estudar bem essa parte da liderança, porque eu já vi muitas advocacias se perderem na implantação com pessoas, com sistema, com recursos, e se perderem, terem dificuldade para implantar uma controladoria jurídica, porque elas não têm uma liderança forte. Porque, olha só, o controller jurídico, o gerente jurídico, que vai estar à frente da controladoria, ele é uma pessoa que vai ter que se relacionar com o sócio, com o advogado, com o gestor, com a pessoa do financeiro, e que vai ter que ser uma pessoa que, com os estagiários, vai ter que passar diligências, atividades para os estagiários, tarefas, vai ter que cobrar prazo, vai ter que negociar, vai ter que fazer um trabalho quando uma área não fez. Então, vai ter que ser uma pessoa com muita habilidade para poder lidar com essas questões do dia a dia, que a gente pensa que não, mas são questões chatinhas até que a gente fala, porque são questões que demandam tempo, que alguém tem que fazer aquela atividade. Então, esse líder, esse gestor, esse gerente jurídico, ele precisa ter essa liderança para poder implementar, para poder dar se a pessoa é um sócio de uma advocacia e contrata um controle jurídico, para poder dar o apoio para essa pessoa, quando, por exemplo, a gente estipula regras na controladoria jurídica de controle, dependendo do escopo e do que você monta na controladoria, você coloca horário, você coloca prazo para tudo. O ideal é que funcione igual um reloginho, com prazo para tudo, prazo para digitalização, prazo para tudo internamente. E aí, essa pessoa vai estar na linha de frente para exigir dos advogados o cumprimento daquele prazo, para cobrar. Então, isso tudo depende de habilidade de liderança, porque se o gestor não sabe como pedir, como cobrar, ele vai ter dificuldade. Só que vai sobrar para ele, porque se ele não cobrar, a tarefa não vai ser feita. Então, o escritório pode perder um prazo. E olha só, Felipe, eu já formei vários controles jurídicos. Eu já perdi a conta de quantos eu já formei. E sem brincadeira, Felipe, essas pessoas, elas valem ouro para o escritório de advocacia, porque elas se tornam tão imprescindíveis, elas se dedicam tanto àqueles projetos, àquelas atividades, né? Eu não posso revelar a idade, mas já revelando, eu comecei cedo. E eu ainda peguei a época de papel, de arquivo físico, de mais de 20 mil processos, organizar arquivo físico, de fazer índice da parte de digitalização, enquanto o TST estava inovando na SDI 1 e 2, e eu correndo atrás para tentar implementar e organizar essa parte eletrônica dentro do escritório. E eu tinha colaboradores ali, pessoas que eu ajudava a formar esses controles dentro da advocacia. E essas pessoas, quando eu saí, migrei e me tornei consultora,
todas elas eu pude contar em alguns projetos separados, são pessoas que, assim, eu indico todas as vezes que tem indicação para escritório de advocacia, para contratar, eu indico, assim, de olho fechado, porque essas pessoas, elas valem muito para o escritório, porque elas se dedicam, elas abraçam a causa e elas ficam felizes naquela atividade meio, porque às vezes o advogado está ali por obrigação, às vezes ele não está feliz. Só que o dono da advocacia exige. Tem escritórios em São Paulo, por exemplo, Felipe, quando eu fiz o meu MBA na FGV em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer vários escritórios de colegas, e teve um que eu fui visitar e que eu fiquei impressionada, porque eram mais de 60 advogados em várias baias, e o controle deles de timesheet dentro do escritório para alimentar as horas computadas por cada cliente, ele era mais importante do que o controle de prazos. O advogado não podia desligar o computador sem dar baixa no timesheet do dia, porque o faturamento daquela advocacia era em horas, não precisava do controle do timesheet. Que fantástico, que fantástico. A controladoria jurídica que fazia esse papel. Então, pensa bem, uma controladoria jurídica, 1, 2 ou 3, ajudando a controlar 70 advogados a fazerem timesheet diariamente. Então, são pessoas que têm que ter muita habilidade de gestão, de liderança, firmeza, negociação e o perfil para atuar naquela atividade. Ou seja, gostar de rotina, gostar de tarefa, não ter dificuldade com sistema, não ter dificuldade com organização, com metas. Então, são pessoas que têm que ter um perfil, na hora que você escolhe um controller, você tem que analisar com muito carinho, com um olhar muito técnico, muito crítico, para identificar se aquela pessoa tem a ver com aquele perfil. Porque senão você vai dar um tiro no escuro. Então, é melhor não implantar a controladoria. Se você não tiver os perfis certos para aquela implantação, porque é o controle jurídico naquela área que vai fomentar e que vai dar liderança para aquela gestão, independente do tamanho. Porque ele que vai apoiar e que vai ajudar a liderar todas as rotinas daquela área. E se ele ainda tiver, além desses atributos de firmeza, de habilidade de gestão, se ele ainda tiver visão, vai ser muito bom para a advocacia, porque uma pessoa visionária, ela está sempre lá na frente, pensando lá na frente o que vem, o que não vem, o que aquele ato vai... Então, ela sempre vai ter ideias para ajudar a gestão, para organizar, de acordo com a advocacia, com as dores da advocacia, o que pode fazer para um processo para melhorar, para implantar, né? E acompanhando toda essa inovação aí tecnológica que tá chegando forte, né? Fantástico. Eu vou passar aqui mais uma vez aqui, ó, Érico. Fernanda Abdala, seja bem-vindo, meu amigo. Anderson Fonseca, Fábio Dantas, Gustavo Inácio, Matheus, Rosenberg, Eduardo Teles, seja bem-vindo. Meu grande amigo Saulo Miquiles, amanhã tem uma live importantíssima que ele fará sobre contratos e o universo das startups. Adão Filho, Roberto Marques, MV Jurídico, Carlos Carvalho, Gustavo, coisa boa, gente. Direito Médico Hospitalar, Brenda Santana, ó quem está aqui, ó, Karen Hartmann, colocou aqui, ó, 2 feras, 3 com ela, né? Uma pessoa fantástica, uma advogada muito competente, muita gente boa aqui. Adriana Marinho, ó, ela colocou aqui, ó, perfeito, perfil adequado é essencial, não são todos que têm perfil de controladoria, precisamos estar sempre atentos. Entrou aqui meu amigo Gregório Ramos, grande advogado. Érico, eu vejo também que às vezes as pessoas têm, você mencionou aí que às vezes o escritório tem as ferramentas, mas não sabe utilizar. Então, às vezes eu vejo também escritórios, e quando a gente esteve lá na Fenalol, espero que esse ano continue, tenha Fenalol, eu lembro que numa das feiras a grande fala foi essa, que às vezes a pessoa tem um software dentro do escritório, mas não exaure as ferramentas possíveis de serem usadas dentro daquele software, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não só da importância do software, mas como que esse software tem que ser exaurido, tem que ser utilizado, você tem que buscar, né? E muita gente tem, mas não utiliza
não sei nem metade da capacidade que esses softwares proporcionam, é isso? Exatamente. Felipe, a sua pergunta está me lembrando, viu, Samanta? Samanta estava comigo num congresso em Goiânia, nós estávamos participando do painel juntos, eu, ela, Lara, Selene e Isis. E Isis me perguntou sobre essa questão do software. Qual era o software perfeito? Se tinham softwares que se aproximavam mais da perfeição. E a resposta que eu dei para a Isis, eu estou lembrando agora, ela cabe aqui nesse momento também. Não existe software perfeito e não existe um software que vai se adequar a todas as suas rotinas. Você vai ter que escolher o melhor formato de um que vai se adequar às suas necessidades. Ou seja, se a sua advocacia tem muitas especialidades, tem muitas formas de trabalho diferenciadas, você vai precisar customizar o software. Então, você não vai poder comprar um software que a gente chama de prateleira, que é aquele software que você não pode mexer e não pode customizar. Então, você vai ter que se adequar a um produto pronto, ok? Se a sua necessidade demandar um software mais estratégico nesse sentido, você vai ter que procurar um que vai se adaptar à sua realidade. Mas, indo para a sua pergunta, não existe... a maior dificuldade que tem, o Felipe, não é o software. A maior dificuldade são as pessoas. Por quê? As pessoas, né, como nós, muitas vezes não entendem e não veem a importância de perder um tempo, ou seja, de investir um tempo organizando uma atividade, uma tarefa, um cadastro, organizando tudo aquilo para depois ela poder se beneficiar daquilo. E as pessoas são muito impacientes, então elas não têm paciência. Então, mas eu vou cadastrar 10%, 20, 30 mil, vou demorar um tempo enorme, então elas não têm paciência no início, meio e fim. E aí, claro, para mim que sou consultora, para a Samanta também e outras pessoas que são consultoras, isso é fácil, porque a gente vive disso. Mas eu sempre falo, gente, tenha paciência, porque é um processo e depois você vai se beneficiar desse processo. Como que você constrói uma casa? Como você faz uma reforma no seu escritório? Você vai ter que planejar cada ambiente, cada situação, você vai ter que pensar e estruturar. Então, é a mesma coisa. O que falta, acredito eu, tá, Felipe, na minha humilde visão nesse sentido, que o que falta para as pessoas é a paciência no processo de estruturar para implementar o software para depois poder utilizar. Porque como é que as pessoas comuns, elas compram o software e já vão para o treinamento? Errado, erradíssimo. Você não vai para um treinamento se você não estruturou. Se você não estruturou a controladoria, ou quem vai distribuir o prazo, quem vai alimentar, se você vai precisar do download, mas você não sabe quem vai fazer, se você ainda tem processo físico, mas está uma bagunça dentro do escritório, você não tem esses documentos digitalizados, se você não sabe para quem passar, se a área do financeiro não se comunica com a área jurídica e você sequer consegue que a sua equipe dê baixa nos prazos para você levantar o alvará, para você chegar na parte financeira, que é super importante, se você advoga para correspondente e chega no momento que o correspondente vai levantar o alvará no outro estado e você perde o controle, de repente ele não te avisa por falta de controle também, às vezes nem má fé, e você não tem esse controle da área jurídica com a área financeira. Então, como é que você parte quando você compra um software já para um treinamento de utilizar o software se você não estruturou como você vai trabalhar com o software? Então, é como se as pessoas passassem o carro na frente dos bois. Percebe? Então, as pessoas têm muita dificuldade de implementar porque elas não têm paciência de estruturar como que vai ser o caminhar, como que vai ser o fluxo do trabalho. O fluxo do trabalho precisa ser desenhado, precisa ser feito. O que cada área vai fazer ali dentro do software. Aí depois ele vai e implementa. E nesse momento também, Felipe, ele tem que ter paciência, as pessoas têm que ter paciência, e muitas vezes, o que eu percebo? Existe uma questão de poder, infelizmente, tá? Em todas as profissões, e na nossa não é diferente, somos pessoas, ok? Então, existe uma hierarquia de poder que atrapalha muito, e de ego, que atrapalha muito nessa gestão. Por exemplo, se eu não tenho paciência, habilidade para levar, assim, tocar um projeto desse, de implantação de software,
eu tenho que eleger uma pessoa. Se eu não tenho controladoria, se eu tenho, essa pessoa provavelmente vai ser o controle jurídico. Mas se eu não tenho um controle jurídico, eu vou ter que eleger uma pessoa que tenha perfil, habilidade e competência para fazer essa tarefa. Mas muitas vezes até os sócios têm uma vaidade, um ego, que não deixa eles delegarem. E é uma visão muito ruim, muito prejudicial, porque eles precisam delegar para a máquina fluir, para a máquina girar, Claro. para o carro. Fantástico, é verdade. Infelizmente, no nosso meio ainda tem muito isso. Queria dar as boas-vindas aqui à doutora Grace Vieira, grande amiga. Érica, e como é que funciona essa questão qual a sua orientação no tocante ao controle jurídico, financeiro? Pode ser a mesma equipe, não? Como é que funciona isso? Qual que seria o ideal, o mais adequado? Olha, o ideal se o escritório for muito pequeno e o escritório não tiver recursos para contratar dois gestores, ele vai ter que organizar as tarefas com uma pessoa, ok? Não vai ter como, tá? Em termos práticos, não adianta a gente falar do mundo ideal, a gente tem que ir para a prática. Agora, se o escritório tiver uma condição, o ideal é que ele separe, porque as atividades financeiras são muito diferentes das atividades propriamente da controladoria jurídica, que vai auxiliar em toda a parte de controle de prazo das atividades fim do escritório. Então, é bom que ele separe, porque as rotinas, tanto do financeiro, de emissão de nota fiscal, todas as rotinas de pagamento dos fluxos, entradas, receitas, despesas, faturamento, tudo isso vai consumir um tempo do financeiro, e as rotinas da controladoria, desde o início da inserção das publicações, as baixas, aos relatórios, toda essa parte vai demandar um tempo muito grande. Então, o ideal é que seja separado, tá, Felipe? Que você Entendi. tenha um gestor para cada uma dessas áreas e que, embora separados, que eles se comuniquem nas atividades correlatas no software e nas atividades de rotina. E o legal também é que não deixe nada passar, que a gente não deixe nada fora do software de controle. Ou seja, tem muitos escritórios que contratam um software e eles têm outro software para o financeiro, outro software para a agenda das secretárias do Google. Então, fica muito difícil, porque você não consegue crescer e você não consegue profissionalizar. Porque você sempre vai ficar na mão de funcionários, de pessoas que dominam aquela rotina. Quando você tem todas as rotinas no único software, você tem uma gestão institucional. E esse é o mundo ideal. E esse é o mundo ideal para a controladoria poder controlar aqueles prazos e aquelas atividades e competências que lhe cabem. Entendi. Então, é bom tentar unir todas elas. A não ser assim, por exemplo, eu tive um cliente que a gente teve que desenvolver um robô específico para o push, porque ele tinha necessidade de olhar 10 vezes no dia cada andamento processual no push, que era um trabalho muito específico de boutique. E aquele software não tinha condição de fornecer aquele robô. Então, a gente teve que buscar no mercado um outro software só para fazer aquele robô. Então, existem as exceções, óbvio, tá? Mas o mundo ideal é que a gente consiga colocar todas as tarefas no mesmo software de controle para que a gestão seja muito mais fácil, seja muito mais eficiente e que tudo você visualize dali. Porque o ideal, quando você viaja, ou quando você está em casa, quando você está fora da equipe, que você abra o software e ele te dê um painel de tudo, do financeiro, das atividades, do que foi distribuído, do que não foi, de prazo, de relatório. Você veja a agenda dos advogados, que você visualize tudo num único local. E agora, com a atualidade, a gente chegando, os softwares indo para o celular, né, para os iPhones, smartphones, vai ser muito importante que todas as informações estejam numa única ferramenta para facilitar a vida de todos nós. Porque se você tiver várias coisas em lugares diferentes... acaba não fazendo nada, né? Acaba não resolvendo nada. Isso prejudica muito. Vou dar as boas-vindas aqui à minha amiga Raíssa Mota, grande advogada. Érica, deixa eu lhe perguntar uma coisa, uma curiosidade pessoal. A gente já está chegando aqui na reta final
Uhum. E eu acho que você tem uma visão privilegiada da advocacia, porque você Hum. consegue entrar dentro de vários escritórios e entender, fazer uma comparação entre escritórios. E aí eu queria lhe perguntar, no tocante à controladoria, isso de fato vai, porque às vezes talvez a pessoa tenha essa visão de ser uma atividade meio e não consegue vislumbrar que isso impacta e muito nessa concorrência entre escritórios e até vamos dizer assim, na capilaridade frente à clientela. Então, de fato, essa ferramenta, esse instituto da controladoria, isso ajuda o escritório a alavancar a sua carteira de clientes? Qual a sua opinião sobre isso? Você consegue vislumbrar essa diferença de um escritório que tem uma controladoria bem redondinha e outra que não tem? Como funciona isso? Felipe, esse ponto realmente é muito importante, tá? É, enquanto eu advogava e era sócia de uma advocacia e exercia uma atividade de controle que eu gerenciava 18 controles junto comigo, nós tivemos uma visita de um escritório aqui em Brasília, um escritório do Sul, e ele ficou impressionado com o nosso trabalho, tá? Ele estava indo no escritório para fechar o contrato. Só que ele tinha mais dois concorrentes que a gente sabia, tão bons quanto a gente naquela área. E eu acredito, pelas conversas, que foi um diferencial muito grande. Quando ele viu a gestão organizada, quando ele viu aquelas pessoas todas ali envolvidas na atividade de controle, fazendo aquele trabalho, funcionando muito bem, como um reloginho, aquilo foi um fator decisivo para ele fechar. Eu lembro que foi 4.500 processos de uma vez, que chegaram em uma semana, a gente teve que rebolar para cadastrar a procuração, colocar tudo para fechar aquele contrato. E o que eu vejo hoje dentro dos escritórios, quando eu chego nos escritórios para fazer consultoria, eu percebo na hora, na recepção, Felipe. E claro, depois você vai entrando dentro do escritório, você vai aprofundando e você vai observando. Você sente a energia diferente de um escritório que é organizado, que tem uma controladoria, de um escritório que é desorganizado e tudo solto. Ou então tudo mais ou menos organizado. Porque as pessoas, né, a gente fica muito frustrado quando as coisas não dão certo, quando as coisas não funcionam, quando você é inteligente, mas você não consegue captar, quando você não tem tempo, quando você tem problema com a equipe, e você tem problema de prazo, você tem vários outros problemas e está faltando tempo para a sua estratégia, para você captar, fechar contratos, inovar, fazer coisas bacanas dentro da sua área, e você não tem tempo, porque você está perdendo tempo com atividades que são meio. Então, essa organização e essa estrutura, por mais que ela demore de 6 meses a 1 ano, que a gente fala que é um tempo de organizar, o ganho que o escritório vai ter, ele é enorme, porque depois você vai passar isso para os clientes, você vai passar para a equipe como líder, e é claro que você vai ganhar em relação ao concorrente, porque você vai estar mais organizado, você vai estar mais na frente, você vai ter controles, você vai ter dados, você vai ter números, e você não vai perder tempo com essas outras questões que sugam energia, Felipe. Eu já vi escritórios querendo fechar por causa de problema de gestão, de desorganização interna. Impressionante. Isso. Até a Ana Catarina, que é uma grande amiga, está colocando aqui, ó, incrível como a organização é importante em todas as áreas. E às vezes a gente não enxerga isso, né, no meio jurídico, como é fundamental a organização e o controle e a controladoria dentro de um escritório de advocacia realmente é fantástico. Com Érica, certeza. Então, eu sou suspeita para defender, mas assim, é o que eu mais vejo, tanto que eu me dedico a isso a minha vida inteira, porque eu vejo o ganho que o escritório tem com concorrentes, com a equipe interna, com a felicidade da equipe, quando as coisas estão organizadas, então a controladoria, ela é imprescindível, ela é uma área fim que ela é uma área meio que sem essa área meio você não chega ao fim. Então não adianta você ter um objetivo do fim se você não passa pelo meio, né? é verdade. Érica, estamos chegando aqui agora, vai realmente finalizar. Eu queria lhe agradecer muito, uma gratidão enorme. Você é uma gigante da consultoria no ramo advocatício. Eu acho que brilhante explanação, não tenho o que falar, é fantástico mesmo, e a gente consegue notar a importância dessa temática,
que é a controladoria jurídica nos escritórios de advocacia. Queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo, Érica, para a gente poder finalizar. E, mais uma vez, queria agradecer muito e dizer o quanto da minha satisfação de tê-la aqui, de escutar toda essa consultoria grátis que tivemos aqui hoje. Felipe, eu que agradeço cada um de vocês que está aqui nos ouvindo hoje, muito obrigada. E o que eu quero dizer é para vocês não desanimarem nunca com a gestão, com os processos, não desanimarem nessa fase de Covid, vai passar, nós vamos aprender muito e tentem implementar a controladoria, tentem implementar softwares, controles, trabalhem a liderança de vocês para que vocês possam realizar o propósito da carreira de vocês, que eu tenho certeza que é muito grandioso, que vocês têm muita coisa bacana para contribuir com essa nossa nação, com os clientes de vocês e com a vida e carreira individual de cada um, tá? Muito obrigada por me ouvir, é um prazer enorme e eu aprendo todas as vezes que eu falo, cada vez mais um pouquinho. Muito obrigada, tá, Felipe? E um beijo grande para vocês. Nós que agradecemos, vou deixar essa live salva aqui no perfil da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB, Sejuro OABDF. Queria desejar a todos muitas bênçãos, que Deus abençoe a todos, muita prosperidade e com esses ensinamentos da Érica aqui, gordos honorários, viu, Érica? Um grande abraço a todo mundo, uma boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço.